Paz do Senhor, meus irmãos e amados em Cristo Jesus. Uma vez mais estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal Irlã Paula Evangelho, com muito orgulho e prazer, porque sei que o nosso Senhor Jesus Cristo vive. Amém? E quero agradecer a cada um que participou desse canal Irlã Paula Evangelho. E peço ao Senhor peço a vocês que continuam participando e deixando lá os seus comentários, deixando lá também os seus likes e também se inscrevendo no canal. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero falar de uma grande dádiva do nosso Deus poderoso, o qual tem o título dessa mensagem: Deus não é acusador. O que seria Deus Tri? Seria o seguinte: a doutrina cristã da Trindade, que do latim se pronuncia Trinitas, Trindade, não, Triade, perdão, de trinos e triplos, que define Deus como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando fala Deus não é acusador, falo de ambos, tanto Pai como Filho como o Espírito Santo. Nenhum deles é acusador, mas pelo contrário, eles nos avisa e nos mostra antes. Aqueles que têm, aqueles que estão no Espírito, jamais será enganado. A palavra do Senhor mesmo nos garante isso. E como texto, eu quero trazer hoje em João, capítulo de número 8, que fale sobre uma mulher adúltera, o qual foi pega em adultério e levado perante Jesus. A palavra de Deus diz que os escribas e também os fariseus pegaram essa mulher e levaram perante Jesus e começaram a indagar Jesus o que faria, dizendo que na lei de Moisés, aquelas que eram pegadas em adultério, seriam apedrejadas. E ao insistir muito sobre esse assunto, Jesus então, o qual estava, a palavra de Deus fala, ele estava agachado escrevendo na areia, ele se levanta e fala o seguinte: aqueles que nunca pecaram, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus vem nos ensinar que saíram um após o outro, começando do mais velho. E quando todos saíram, Jesus novamente se levanta e procura aquela mulher. Mulher, cadê aqueles que te acusam? E ela olha e não vê mais nenhum ao seu redor. Então ela diz: não há nenhum, Senhor. E ele diz: nem eu te acusarei. Vá e não peques mais. Então, meus amados, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o qual eu estou pregando nessa noite, é um Deus de bênção, é um Deus que perdoa, é um Deus que livra, é um Deus que dá a oportunidade para recomeçar, porque aquela mulher já estava sendo condenada por aquelas pessoas que ali trouxeram. Mas Jesus, além de salvá-la da morte, ele deu uma nova oportunidade àquela mulher, dizendo: mulher, vá e não peques mais. Então, meus irmãos, nós servimos um Deus que não é acusador. Acusador é o nosso inimigo. E todos aqueles que acusam está, de certa forma, contribuindo com o nosso inimigo. Eu falo inimigo, inimigo das nossas almas,
né, que a palavra de Deus fala que nós não devemos lutar contra a carne, né, mas sim contra os espíritos imundos que há no mundo, né, espirituais. Então, meus queridos, e Jesus então dá uma nova oportunidade a essa mulher, nos mostrando que ele não é acusador, ele é um Deus que avisa, é um Deus que dá oportunidade. E muitas das vezes, né, quando no decorrer da nossa caminhada, né, nós acaba, né, pecando porque nós somos pecadores. E muitas das vezes o inimigo aproveita essa situação e começa então a entrar em nossa mente falando que nós não somos merecedor da salvação, que nós não somos merecedor dessa dádiva que é andar no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho, né, a certeza, né, falo diante de Deus, crendo que Deus é poderoso, crendo que Deus é vivo, crendo que Deus está me ouvindo nessa noite, para dizer a cada um que ouve essa mensagem: Deus é Deus de oportunidade. Não importa o que fizemos, o importante é que nós, né, voltamos para o caminho do Senhor, que nós, né, pedimos perdão de coração e renascemos diante de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Não dá ouvido, né, o que o nosso inimigo, Satanás vem falar no nosso ouvido, porque ele é acusador. O seu nome mesmo já significa isso, acusador. Então, quando vinham essas coisas na sua mente, dizendo que você não é capaz, que você, né, agora que você pecou, você está destruído, você está condenado. Não, meu irmão, condenado é o diabo que está condenado. Ele se já está determinado, né, o que vai acontecer para ele, o que espera ele é o lago de fogo. Mas nós, enquanto nós estivermos vivos sobre essa terra, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de renascer diante de Deus. E esse caos, o qual está, né, atingindo todo mundo, é para que nós, né, venhamos, né, abrir os nossos olhos e buscar mais a Deus. Porque enquanto nós estiver vivo, nós temos chance de renascer diante de Deus. Quer ver mais oportunidade? A palavra de Deus fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 27, no capítulo 22, no versículo 7, fala da última ceia, o qual Jesus teve perante os seus discípulos. Durante essa ceia, Jesus ensinou várias coisas e algo também muito profundo foi revelado nessa ceia. E durante essa ceia, né, Jesus revela 2 traidores. Como assim? 2 traidores? Não é só Judas? Não. Jesus revela 2 traidores. Né? Ele revela no versículo 21, que fala sobre aquele que levar a mão sobre o pão, né? Jesus fala que aquele que trai o Filho do Homem está comigo nessa mesa. Onde aqui em Lucas começa, né, eles perguntar: será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Mas em outro capítulo, né, em outro evangelho, a palavra de Deus vai falar que Jesus diz o seguinte: aquele que levar a mão ao pão junto comigo, esse é o que me trai. Então Jesus afirma ali que há um traidor, que já há um traidor, não é que vai trair, é porque já estava traindo, porque Jesus diz no versículo de número 21 de Lucas: aquele que me trai está sobre a mesa. Então ele já havia traído Jesus, né, porque ele era o que cuidava das moedas, o que cuidava dos tesouros, né? E a palavra de Deus fala que ele, né, furtava as coisas que era depositado no tesouro de Deus. Então Jesus disse que aquele que me trai está comigo sobre a mesa. Então ali foi revelado o primeiro traidor. E o segundo traidor Jesus vai revelar já no versículo de número 34. E quando Jesus diz, né, através do seu ensinamento, que ia passar por tribulações, que ia ser morto, né, ia ser preso,
ia ficar sozinho, ambos ia, né, ser disperso. Pedro então, né, se levanta e começa a dizer: Senhor, eu morreria pelo Senhor. E Jesus então agora revela o segundo traidor. Diz: você, Pedro? Eu, porém, lhe digo que você me negará 3 vezes antes que o galo canta. Outro traidor. Só que ambos tiveram, né, um destino diferente. Judas, porém, né, não renunciou essa traição. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Jesus tinha que ser traído para cumprir-se aquilo que a palavra tinha sido escrita. Jesus tinha que ser traído, mas a palavra não menciona quem tinha que ser o traidor. A palavra de Deus, ela não fala que tinha que ser um discípulo para ser o traidor. Então, quando Jesus revela, e antes de acontecer, Jesus dá a oportunidade para que não precisava ser um discípulo dele. Mas Judas, ainda instruído pelo Satanás, o acusador, vai até, né, as autoridades naquela época, o qual queria prender Jesus, então, né, traz Jesus por algumas moedas. E Jesus, então, agora, né, indo para o Getsêmani, aonde a palavra de Deus fala que Jesus foi preso, Jesus estava ali orando e, ao terminar a oração, o qual ele se levanta, ele vê uma grande multidão vindo ao seu encontro. E na frente daquela multidão estava o primeiro traidor, que era Judas. E Judas, ao aproximar de Jesus, chega e beija o rosto de Jesus como um sinal, né, que ele tinha combinado com aqueles que vinham prender Jesus, que aquele que ele beijasse, esse seria, né, Jesus. E quando ele beija Jesus, Jesus não começa a lhe xingar, Jesus não começa a amaldiçoar, Jesus não começa, porque Jesus não é acusador. Jesus é Deus de esperança, é Deus de oportunidade. Jesus é um Deus que tem prazer em nos salvar. Então Jesus diz apenas o seguinte: com um beijo traíste o Filho do Homem? Simplesmente isso. E já foi o bastante para que Judas se desesperasse e se precipitasse, né, no monte, o qual suas entranhas, né, se esparramaram para todo lugar. Um evangelho fala que ele, né, se enforcou, e o outro fala que ele se espedaçou lá em Atos, quando Pedro vai falar do próximo que ia substituir Judas. Pedro fala claramente que ele se precipitou e se esborrachou, né, no precipício, e suas entranhas espalharam para todo lado. Então, uns falam que ele se enforcou e o galho quebrou e ele se rebentou nas pedras. O importante é que Judas não foi até Jesus, não esperou Jesus ressuscitar para que pedisse perdão. Judas se precipitou e assim, então, acabou morrendo. Não vou entrar em detalhes se ele foi salvo, se ele não foi salvo, porque isso, né, daria outro assunto. Mas o intuito aqui é o seguinte, que Jesus é um Deus de oportunidade. Agora o outro traidor, que era Pedro. Quando Pedro, né, a palavra de Deus fala que quando Pedro, né, vai escondido, ver o que estava acontecendo com Jesus, ele é então ali reconhecido, ou quase reconhecido, por aquelas pessoas que estavam ali. E diz, né, o seguinte: mas você não é aquele que andava com Jesus? Aí então começa a negação de Pedro. E quando, né, antes do galo cantar, Pedro então nega Jesus 3 vezes. E na terceira vez, né, dá de frente
E Jesus olha para Pedro. E Pedro sai correndo e lembra daquele que Jesus falou, que ele trairia Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Mas Pedro não fez como Judas, né, se precipitando e tirando a sua própria vida. Porque no fundo, Pedro sabia que Jesus era um Deus de perdão, é um Deus de oportunidade, era um Deus que poderia, né, dar uma nova chance. Então Pedro agora, né, segue a sua vida. Jesus então é crucificado, é morto e ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele tem um novo encontro com Pedro. Quando Jesus, sim, tem um novo encontro com Pedro, que está lá em João, capítulo 21, Jesus não chega acusando Pedro. Eu não falei para você, Pedro, que você me negaria? Que você ia me trair? Que você também era um traidor? Eu não falei isso para você, Pedro? Não, Jesus não é disso. Jesus não é de jogar nada na cara de ninguém. Jesus não é de acusar ninguém. Jesus é Deus de oportunidade. Enquanto estiver vivo, nós temos um Deus que tem o prazer de nos dar a oportunidade de renascer, de reviver na presença dele. E quando Jesus tem esse encontro com Pedro, né, lá em João, capítulo de 20, Evangelho de João, capítulo 21, fala que eles saíram para pescar e não pegaram nada, e ao retornar, né, vê Jesus, o qual não reconhece que é Jesus, vê uma pessoa, né, na praia, e essa pessoa fala para que eles voltassem e pescassem novamente, e eles jogam a rede e pegam, né, vários peixes. E a palavra de Deus fala, né, lá nesse versículo, nesse capítulo de João 21, que aquele que, né, Jesus amava, diz, aquele é o Senhor. E Pedro, ao ouvir isso, se reveste e pula dentro da água e vai até Jesus. E quando eles pegam o barco e vai também até Jesus, porque estava próximo da praia. E ao chegar na praia, eles não encontram um acusador. Ele encontra um Deus para servir eles. Eita glória! Não encontra um Deus para acusar, mas sim para oferecer um jantar. Já parou para pensar isso? Sendo, né, recebido por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo convidado por Ele a jantar, uma ceia particular. Né? Aquele que outrora traiu Jesus 3 vezes, agora estava sendo convidado, um convidado particular para jantar, o qual se menciona no versículo 39, no Evangelho de João, capítulo 21. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar bem claro nessa noite é o seguinte: que nós servimos um Deus de oportunidade, um Deus que tem prazer. Novamente eu repito isso para que vocês não esqueçam e não deixem que o inimigo venha, né, colocar algo na mente de vocês, algo que não existe. Porque Deus não acusa. Deus não acusa. Se falar para vocês, não, vocês, né, você agora pecou, por isso que você está com esse peso na consciência, é porque o Espírito Santo de Deus está fazendo você lembrar de aquilo que você fez, né, para vocês não fazer mais. Não, meus irmãos, não existe isso. Aquele que está fazendo você, né, se torturar com aquilo que você fez, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é amor.
O Espírito Santo, né, é amor, é esperança, é ensino. E aquele que ensina não acusa depois que erra. Se você já falou que a pessoa vai errar e a pessoa erra, automaticamente ela já vai, né, lembrar do que você ensinou. Não precisa de você agora, né, se vangloriar com a derrota daquela pessoa, simplesmente porque você avisou. Não. Ela já recebeu o seu galardão. Então, nós temos que fazer como Jesus. Perdoar. Nós temos que fazer como Jesus, ensinar e não acusar. E assim também é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele não acusa, ele não te tortura. Ele te avisa antes, para que quando acontecer, se você não desviar daquele caminho, quando acontecer, você mesmo vai lembrar, fala, Deus tinha me avisado. Então, meus amados, irmão em Cristo Jesus, lembra sempre disso. Sempre há um recomeço, enquanto estiver nessa terra. Mas não demora buscar o recomeço. Mas não demora ir até Jesus, porque nós não sabemos quando Ele virá a buscar a nossa igreja. Que o nosso Senhor Jesus Cristo vem cada vez mais nos fortalecer e nos guiar no caminho certo, abrir o nosso entendimento cada vez mais, para que o inimigo não tenha essa chance de nos tentar, né? Pela nossa mente, querendo nos desviar do foco principal, que é a salvação. Agradeço a cada um de vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.